Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudade de aparecer por aqui. Fazia bastante tempo que eu tava ensaiando, comecei a fazer uns vídeos, parei, comecei de novo, parei. Mas hoje eu quero fazer esse vídeo para relatar algumas coisinhas que aconteceram por aqui. Eu não consegui estar postando mais vídeo, vou explicar o porquê. Peço que desconsiderem essa parede aqui bem feinha e qualquer bagunça que vocês venham lá atrás. Posicionei meu celular aqui no cantinho porque eu tô num dia de faxina na minha casa. E essa parede aqui, onde tá improvisada, que não teve pintura ainda, não teve nada, era um acesso à minha lavanderia. Mas aí a gente começou a mexer na casa, aí tivemos outros planos, né? Deus mudou os nossos planos e acabamos parando de mexer aqui para dar prioridade em outro lugar. Então a gente tem muita coisa ainda para fazer por aqui, mas precisa encerrar uma coisa para começar outra. E lá tinha mais prioridade no momento do que aqui, tá? Quero voltar lá desde o início. Já relatei aqui que Deus tinha me abençoado, eu tinha conseguido, né, o meu grande sonho, a minha grande conquista, que é cursar a pedagogia, concluir pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estava trabalhando na área como educadora. É uma área que eu sou apaixonada. Eu amo trabalhar com crianças. Às vezes no dia a dia eu não me acho tão paciente com algumas coisas como eu tenho amor e paciência onde eu trabalho. Porque eu penso que para trabalhar com criança você tem que amar o que você faz. Você tem que ter muita paciência, porque a criança ela não pediu, né? A faixa etária que eu trabalhava era de crianças bem pequenininha, né? Berçário, até crianças de 5 a 6 anos. Então, assim, eles não pedem para estar no lugar. Eles querem a família, eles querem estar perto de pessoas que eles amam, né? Que eles se sentem confortáveis. E com o tempo eles vão aprendendo a amar a gente, assim como a gente pega aquele amor bem grandão neles também. E, e assim, devido a algumas coisas que ocorreram, gente, eu desisti, né? Eu desisti de um sonho para concluir um outro sonho e prioridade na minha família. Eu sou daquelas que creem que o primeiro ministério é dentro da nossa casa, é a nossa família. E mesmo que eu ame o que eu faço, eu preciso ouvir a voz do meu coração, a direção que o Senhor me dava e abraçar o grito de socorro da minha família. Eu concluí a pedagogia, porém não estava trabalhando como uma professora, como educador. Exercia algumas funções que um professor desenvolve, mas o salário é mais reduzido, a carga horária é maior, né? Que lá no caso o professor trabalhava das 7 às 11h30 e a gente ficava até às 5. Não tem nada para falar mal, é um lugar que eu fui muito bem acolhida, é um lugar que eu tive muito aprendizado, é um lugar que eu chorei, que eu sorri, que eu abracei, que eu me comovi. Então, assim, eu tenho um coração muito grato por essa oportunidade. Eu creio que não é um ponto final, é só um até breve, porque no momento em que a minha família gritou por socorro, eu precisava sair, não adiantava só me fazer bem. Eu acho que quando você constitui uma família, você não pensa só em você, é nós, né? Porque eu sou mãe de 3 filhos, sou casada e meu marido montou uma mercearia. Ele tem uma oficina de funilaria e a gente montou uma mercearia onde a gente começou a trabalhar aqui na varanda da nossa casa, mas os planos do Senhor eram bem maior que isso. Meu marido começou com reforma, a gente mudou, foi pro prédio, né, onde separou a minha casa do comércio e ficou lá encostadinho, a oficina do meu esposo com a nossa mercearia. E aí, gente, meu marido estava encontrando bastante dificuldade para encontrar funcionários, né,
Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que quer serviço, não querem emprego, não serviço. Porque a partir do momento que você está num lugar, eu pelo menos nunca desenvolvi só uma função. Eu sempre desenvolvi mais que uma função. Porque se eu tô como educadora e uma criança precisa de ser trocada e eu tô ali para fazer isso, eu troco a criança, eu cuido dela. Se eu tô como uma faxineira e for pedido a mim outras funções, eu acabo que realizo essas funções. Eu sei que nem todo mundo aceita e estava tendo uma grande dificuldade. Por ser um comércio pequeno ainda, a gente tá engatinhando, a gente não tinha condições de estar pagando uma pessoa para ficar só no açougue. Então a pessoa acabava que desenvolvia a ajudar a repor, ajudar a fazer outras funções dentro da mercearia. Mas aí não deu muito certo e os meus filhos nos ajudam bastante. Eu acho que a criança ela tem que ter o momento dela do brincar, ela tem que ter o tempo do estudo, mas eu não transferi responsabilidade para os meus filhos. Eu simplesmente coloquei eles para nos ajudar em algumas horas e eles ganham o dinheirinho deles, são satisfeitos com isso. Talvez, não sei se alguém vai vir me julgar por esse motivo, mas é igual em casa. Você não vai colocar responsabilidade para um filho seu de ser responsável pela sua casa, mas você desenvolve algumas funções que ele dá conta de fazer. E assim eu fiz com os meus filhos, e só que eu senti que eles estavam cansados, né? Porque tem a rotina escolar e a minha casa estava muito abandonada, por mais que eu me esforçasse em dar conta, porque eu entrava no serviço às 7. Aí eu saía às 5. Das 5, às vezes eu conseguia vir em casa tomar um banho, às vezes eu não conseguia. Eu já ia direto pra mercearia. E após um horário a gente começa a assar os espetos. Então ficava um horário muito estendido. E aí os meus filhos iam embora mais cedo para descansar, para um novo dia de aula. E nós ficávamos ali. Dependendo do horário que fosse o decorrer ali, tivesse movimento, a gente continuava. Então estava muito sobrecarregado, eu não estava conseguindo desenvolver material, não estava conseguindo fazer plano de aula, eu não estava me sentindo excelente naquilo que eu estava desenvolvendo. Eu acredito que quando você está em uma função, você tem que se dedicar a ela. A partir do momento que você aceita ser CLT, você tem as suas responsabilidades. E eu estava com dificuldade de horário, né, de chegar em ponto. Então, quando você começa a se ver, eu não gosto de falar fracassar, mas desapontar de algumas formas, eu prefiro me retirar. E assim eu fiz. Eu pedi conta, né? Hoje eu estou na mercearia cuidando da minha casa, porque eu chegava na minha casa, eu olhava os cômodos e falava, não, eu não aceito. Porque eu sou daquela que crê que a sua casa transparece como você está por dentro. E de uma certa forma eu me sentia, tinha hora bagunçada, porque eu chegava aqui, não tinha nada no lugar, não tinha um garfo limpo. Por mais que os meus filhos talvez ficassem aqui e lavassem uma louça, mas eu tinha roupa para lavar, eu tinha comida para fazer, eu tinha que ajudar eles, né, buscar às vezes alguma coisa para um trabalho de escola, e eu estava me sentindo sobrecarregada, não estava dando muita atenção igual eles mereciam. Então a gente abre mão de um sonho ou coloca só uma vírgula para cuidar daquilo que é prioridade. E no momento a prioridade para mim é a minha família. E o Senhor colocou no meu coração que não era um final, mas era um momento de pausa. Por eu estar muito sobrecarregada, eu não estava me sentindo totalmente dedicada àquela função. Então, quando você não consegue se ver, você desenvolve muito e aí você começa a decair, você para e fala, não, peraí, alguma coisa não tá certa. E não tava. Tava me sentindo sobrecarregada, cansada, não tava tendo paciência, não tava tendo ânimo com os de dentro da minha casa. Eu conseguia sorrir pra fora, eu conseguia brincar pra fora, e os dentro de casa não tava tendo um tempo de qualidade comigo. E aí eu me senti muito falha com os meus filhos, falha com o meu esposo.
E o que adiantava de eu ser muito boa lá na rua e pra dentro da minha casa eu estar em falha? Estar em falha na fase da adolescência, que a minha filha, eu falo criança, mas a minha filha tem 15 anos. Eu tenho um filho de 11 e um de 10. E eu me sentia completamente ausente. Eu não participava da vida deles da forma que eu gostaria. Os nossos filhos, eles crescem, tomam seus caminhos e vão embora. E depois fica só a saudade, os dias que eles podem nos visitar, porque infelizmente, né, ou felizmente, nós criamos o filho para o mundo, né, modo de dizer, para que eles voem. A gente prepara os filhos para voar, para ter as próprias conquistas, para realizar as próprias metas, os próprios sonhos. E aí eu estou ali apostando que eu estou plantando sementinhas, né? Que eu creio que as nossas crianças, a gente semeiam de pequenininho, né? E eu tô ali tratando com carinho, com amor, com respeito, ouvindo, abraçando, acolhendo. E dentro da minha casa eu tô deixando a desejar. Então aquilo me fazia me sentir muito mal. Meu esposo queria conversar após o dia de trabalho, ele começava a falar e eu acabava adormecendo, né? Então eu falei, não, espera. É momento de pausa. Eu preciso parar. E aí foi assim que eu sentei com o pessoal, falei que eu precisava me ausentar, pedir desculpas, 1000 desculpas, né? Por estar saindo, mas entenderam o meu lado. Eu fui clara, eu fui verdadeira, eu não usei de mentiras, fui profissional e assinei a minha carta de demissão. E hoje eu estou aqui, cuidando do meu lar, que é meu primeiro ministério, colocando as coisas em ordem. Eu penso que para nós, mães, chefe de família, eu não sei se você cria o seu filho sozinha ou sozinho, né? Eu não sei até onde o meu vídeo tá chegando. Só que o meu propósito de vir aqui não é só falar da minha vida, não é só falar da minha família. É que vocês entendam que tem um tempo determinado para cada coisa. E eu creio nisso. Eu andei também, vou ter a oportunidade de falar em outro vídeo. Me afastei dos caminhos do Senhor. O Senhor continuou fazendo na minha vida, prosperando, permitindo que eu realizasse sonho. O fôlego de vida foi permissão do Senhor, mas eu me enfureci contra o Senhor, me senti em um momento da minha vida muito desprotegida, cansada. Não é por esse motivo, eu vou ter uma oportunidade, vou gravar, faço questão de trazer esse vídeo, mas como filho pródigo teve a oportunidade de voltar, ser bem recebido, né? Ontem eu estive num culto maravilhoso, onde eu me senti em festa com meu pai. Chorei, pedi perdão, falei com o Senhor, fui renovada, o Espírito Santo me renovou. E eu creio que não é à toa, eu não sei a quem precisa chegar, de que forma vai chegar, mas abrir mão de um sonho para cuidar da sua família é um ato de coragem, é um ato de fé, porque eu não sei o que Deus me prepara daqui para frente. Talvez eu tô aqui falando que é só um até breve, mas o Senhor tem outros planos para minha vida. Hoje eu opinei em obedecer, eu ouvi a voz do meu coração, me dedicar à minha família, abraçar mais, beijar mais, acolher mais, puxar a orelha se for preciso, cuidar do meu lar. O Senhor me entregou. Quantas famílias aí querendo, né, ter um filho, ou com a família aí se destruindo por causa de algo assim, ó, desse tamanhozinho. Ou talvez por um beiço, né, por uma birra. E eu escolhi cuidar da minha, abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, para estar presente, para ser mãe de verdade, para amar de verdade.
Não era nem esse o intuito desse vídeo. Era só, talvez, transparecer um sacrifício, mas um sacrifício de obediência. Mas o Senhor tem queimado no meu coração que não fiz também por recompensa. Porque naquele momento eu fiquei muito indecisa. Porque é muito bom você ter o seu dinheiro, você ajudar o seu esposo, você poder comprar aquilo que você quer sem pedir. Mas é tão bom ouvir um sorriso de um filho seu, ouvir um bom dia, participar da vida dele, poder levar ele na escola, desacelerar. Eu acho que é esse o propósito, desacelerar. Eu não sei quem precisa dar aquela desacelerada, precisa rever a forma de vida, a correria e parar para analisar se aonde você quer chegar com essa correria toda. Porque a gente corre, conquista. E aí a gente tem um outro sonho, a gente corre, conquista. Porque quando a gente coloca como objetivo, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente, numa forma honesta, a gente consegue. Eu não sei se o Senhor tá falando com você através desse vídeo, né? Onde eu tô aqui abrindo meu coração e falando que eu só optei em obedecer. Se tem alguém aí também na dúvida e o Senhor tá falando no seu coração, hoje eu só quero agradecer. Agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, agradecer pela minha saúde, pela saúde da minha filha, dos meus filhos, do meu esposo, da minha família em si. Agradecer pela oportunidade de poder voltar à casa do Pai, de ter pisado lá novamente, porque não é todo mundo que tem uma força de voltar. Eu fiquei quase 3 anos afastada da casa do Senhor. Então, assim, não é fácil, porque vai vindo muitos empecilhos, vai acontecendo muitas coisas e que vai te tirando do foco. Mas eu nunca deixei de falar com o Senhor, só que eu não estava falando com muita frequência. Eu conseguia ver o cuidado do Senhor, mas eu não conseguia agradecer igual eu estava agradecendo. Agradecer ao Senhor na hora de pegar um prato e falar: Senhor, muito obrigada, eu tenho que comer. Então eu estava precisando desacelerar para eu conseguir novamente ver, sentir a presença do Senhor, conseguir ver o cuidado dele. Então, eu não sei qual é o propósito do meu vídeo para a vida de alguém que está aí assistindo. Mas hoje eu optei em obedecer, eu optei em ouvir a voz de Deus, em cuidar do meu lar e da minha família. E logo eu venho trazer aqui o vídeo. Muitas coisas aconteceram. Maria Eduarda completou os 15 anos, fizemos a festa de 15 anos. Quero ver se eu consigo gravar um vídeo com alguns processos de algumas coisas que aconteceram, né? Mostrando um pouco da mercearia, mostrando o aniversário da Maria Eduarda. Algumas coisas que foi acontecendo e que infelizmente eu não consegui estar mostrando para vocês. Mas se o Senhor colocou no meu coração novamente de estar aqui gravando, falando, trazendo o meu dia a dia, compartilhando o meu sentimento, algum propósito tem. Eu ainda não sei qual é, mas o Senhor sabe. E eu vou continuar fazendo. Peço desculpa o barulho que vocês estavam ouvindo, né? Como eu disse, tô aqui limpando a casa, fazendo uma faxina. E eu acho que o Senhor fez uma faxina agora no meu coração. Eu precisava compartilhar, eu precisava falar. Então é o barulho da minha máquina de lavar. Tô lavando roupa, lavando coberta, lavando toalha. Tô cuidando daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Então, um beijo grande. Obrigada por estar até aqui no meu vídeo. Quero agradecer a sua companhia e dizer que eu volto. Eu volto para falar um pouquinho o que aconteceu. Eu tenho certeza que vocês vão me entender. Talvez se você esteja passando pelo meu processo que eu passei, talvez sirva, né, o meu testemunho para que o Senhor opere na sua vida. Beijão. Até o próximo vídeo.